Olá pessoal, a gente está passando aqui para concluir o nosso estudo. A gente vai estar aí terminando a nossa aula do curso de capacitação de professores e líderes da IBD, terceira e última aula. Hoje a gente vai estar vendo aí sobre a motivação. A apostila foi postada aí no grupo, os irmãos podem estar também acompanhando. E eu vou trazer um resumo do que está na revista, aos irmãos dar uma leitura, faça uma leitura na revista, na apostila, tá bom? A gente vai estar vendo um pouco sobre a motivação, sobre o aluno, o professor trabalhar a motivação, o incentivo para que aqueles que já estão participando continuem, não desanimem diante da caminhada, e aqueles que não participam venham sentir o desejo de estar participando. Primeiramente, sobre a motivação, eu quero deixar algo bem nítido, de que, primeiramente, não podemos nos culpar daqueles que não querem compromisso com o reino. Uma coisa é uma pessoa não ter incentivo ou motivação porque está desanimada devido às lutas, devido às dificuldades da vida, ela se encontra um pouco desanimada. Aí sim o professor vai tentar trabalhar para que essa pessoa receba uma motivação para continuar participando das aulas ou que venha participar caso seja um aluno que não participe. Mas aquele que não participa porque não tem compromisso com o reino, irmão, não perca tempo. Uma coisa é uma pessoa desmotivada, desanimada. Outra coisa é a pessoa que não tem compromisso com o reino e não quer participar. Então o professor também não pode pegar esse fardo e colocar sobre os seus ombros de que a pessoa não participa por culpa dela, porque a sua aula é uma aula que não tem alcançado as vidas. Claro que a gente precisa se capacitar, tentar melhorar o nosso método de ensino, é isso que estamos aprendendo com esse curso, mas não podemos também levar esse fardo. Tem pessoas que não participam porque não quer. Tem pessoas que não participam porque não têm compromisso com o reino. Então não perdamos tempo com esse tipo de pessoa, tá bom? Primeira coisa, aqui no primeiro tópico que está aí na revista, a gente vai ver o que? O compromisso do professor com aluno. O primeiro subtópico sobre o compromisso do professor com o aluno, a gente vai ver o que? Seja um exemplo. Está lá em 1 Coríntios 11, 1, vou até ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, falando para os cristãos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, se espelhe em mim, olhe para a minha conduta, olhe para o meu exemplo. Então, seja um exemplo. O professor da IBD, ele precisa ensinar mais com a sua vida, com a sua prática de vivência, do que com palavras. O professor, ele se torna um espelho para o seu aluno. Então ele precisa ser um exemplo, assim como o apóstolo Paulo vem orientando. Sejam meus imitadores, assim como eu sou um imitador de Cristo. Olhe para o meu exemplo, olhe para a minha conduta. Um professor de EBD precisa ensinar seus alunos não somente com a revistinha da EBD, não somente com aquelas lições passadas pela CPAD, mas o professor precisa e deve ensinar, principalmente com a sua conduta, com o seu comportamento, com o seu falar, com o seu agir, o seu modo de falar, o seu modo de sentar, o seu modo de lidar com situações difíceis e o seu modo de lidar com pessoas difíceis. Um professor tem que ser uma pessoa madura, que tem maturidade, que saiba lidar com pessoas difíceis. E ele vai passar isso para os seus alunos. Então, o primeiro compromisso do professor com o aluno é ser exemplo. Isso daqui, irmão,
é muito importante. Os alunos olham para a conduta do professor. Se o professor tem compromisso com o horário, primeiramente, irmãos, priorize aqueles que cumprem horário. Não atrase a sua aula, não atrase a EBD, aguardando que os alunos que não têm compromisso cheguem. Se tiver um aluno, se tiver 2, se tiver 3 que chegou no horário, inicie a sua aula. Honre quem cumpre horário, não honre quem chega atrasado. Priorize aqueles que cumprem e honra o horário. Não priorize aqueles que só chegam atrasados. Imprevistos acontecem, chegar atrasado uma vez ou outra é normal, é compreensível, mas toda EBD, todo domingo a pessoa só chega atrasado, é falta de compromisso e é falta de responsabilidade. Então, meu irmão, se tem pessoas que cumprem horário, nem que seja uma, inicie a sua aula com aquela única pessoa. Não atrase a sua aula por causa de pessoas que não cumprem horário. E o primeiro a dar exemplo é o professor. Então, o professor ensina mais com seu exemplo, com a sua conduta de vida, do que com as próprias palavras. A gente vai ver aqui no segundo subtópico desse primeiro tópico, que vem falando sobre o compromisso do professor com seus alunos. O segundo subtópico vem falando que tenha expectativas bem nítidas sobre o aluno. O professor precisa passar para o aluno o que ele espera do aluno. O que você, como professor, espera do seu aluno? Que ele aprenda, que ele venha colocar em prática o que é ensinado, que ele venha realmente demonstrar uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Você precisa passar para o professor que você, professor, tem uma expectativa com o seu aluno. Você tem uma expectativa de que ele vai crescer espiritualmente, que o ministério dele vai desenvolver, que ele não está na IBD para cumprir um dever ou uma obrigação, mas que ele está ali para absorver, para aprender a palavra do Senhor. Então nós que ministramos aulas, precisamos passar isso para o aluno, que nós temos expectativas nele, que nós acreditamos nele, que nós acreditamos que ele pode aprender, que ele pode colocar na prática e que um dia ele pode estar no nosso lugar ministrando uma aula, lecionando um estudo. Então, também é compromisso do professor dar ao aluno essa expectativa, que você confia na capacidade dele, que você crê, que você acredita que ele consegue, e demonstrar para ele que você aguarda algo dele, você tem uma expectativa relacionada a ele, que você quer ver algo produtivo na vida dele, que você quer ver algo, um fruto bom vindo dele. Você tem uma expectativa de que ele vai aprender, que ele vai ensinar, que hoje ele está ali como um discípulo aprendendo, mas um dia ele será um discipulador, um ensinador. Hoje ele está na posição de aluno, mas um dia ele estará na posição de mestre, e você tem essa expectativa do seu aluno. Isso é um modo de motivar, você está motivando ele, você está demonstrando que você confia nele, que você acredita nele, que ele tem capacidade para isso. A gente vai ver agora aqui no terceiro subtópico, seja consistente no que você ensina. Mateus capítulo 5, versículo 37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, você precisa ter consistência do que você ensina. Você tem que crer no que você ensina. Não tem como você ensinar algo, não tem como você passar um conteúdo que você não crê. Não tem como você pegar um conteúdo e ensinar, passar para o aluno, sendo que você mesmo não acredita.
Isso se chama hipocrisia. Você está sendo hipócrita. E a hipocrisia é pecado. Jesus bateu muito na hipocrisia dos fariseus. Ensinava, mas não vivia o que ensinava. Às vezes a pessoa ensina, mas nem ela mesma acredita no que ensina. Vou te dar aqui um conselho, meu irmão. Você que ministra, você que ensina. Se há um conteúdo, se há um assunto que você não crê, ou que você tem uma visão diferente, uma tese diferente, converse com o superintendente, conversa com o pastor e fala: eu não concordo desse jeito, eu penso assim, eu tenho essa visão. Se vocês me autorizar a levar a aula na minha visão, eu levo esse conteúdo na minha visão. Mas se vocês não concordar, eu gostaria que outro professor que concorda com esse conteúdo do jeito que está na revista, ou na apostila, ou no livro, venha trazer esse conteúdo, porque você não pode ser hipócrita, você precisa crer no que você ensina. Você não pode ensinar aquilo que você não crê. Você não pode ensinar aquilo que você mesmo não acredita. Então você precisa ter que nós lemos em Mateus 5,37, seja, porém, o vosso falar sim, sim ou não, não. Ou você crê ou você não crê. Ou você acredita ou não acredita. E não tem como eu passar um conteúdo, tipo, numa tese, sendo que eu não creio naquela tese. Ou então, se eu levar, vou levar. O autor do estudo traz essa tese, mas eu acredito assim. Mas eu estou trazendo a tese da revista, do conteúdo ao qual a EBD determina que seja trago. Mas você precisa ser verdadeiro com seu posicionamento, para não ser hipócrita. Seja consistente. Ou seja, o professor precisa passar para o seu aluno que realmente o que ele está ensinando, ele vive, ele crê, ele acredita. Não seja hipócrita, não tenta passar aquilo que você mesmo não acredita. Não tenta ensinar aquilo que você mesmo não crê. Então, por isso que tem que ter esse relacionamento entre o superintendente, o líder da IBT, o responsável pela IBD, os professores têm que ter sempre uma reunião para que possa estar fazendo esses ajustes. E, se necessário, troque a aula com o próximo professor, se houver outro professor, faça uma troca. Não, eu não acredito desse jeito, então não vou levar, a não ser que o professor e o superintendente te autorize a levar a sua tese dentro do assunto, vocês achar que é conveniente levar. Mas nunca leve aquilo que você crê e acredita sem antes passar para o pastor, conversar com o pastor, conversar com o líder da IBD, o responsável pela IBD, porque se há um líder acima de você, você precisa sim obedecer, você precisa sim ser submisso ao seu líder, entendeu? Então tudo é conversado, tudo tem que ser ajustado, alinhado, e é bom sempre estar conversando antes, fazendo esse ajuste. Por isso que é necessário uma reunião entre o superintendente, o secretário, o tesoureiro, o pastor, os professores de cada turma, para que haja um ajuste, tá bom? E que haja uma revisão no conteúdo. Isso é muito bom e de suma importância. Então você precisa ser consistente no que você ensina, passar por aluno aquilo que você está ensinando, você crê. Você tem que passar confiança por aluno. Porque tem professor que ele não passa confiança. Ele ensina por ensinar. Estou aqui apenas exercendo a minha função. Eu estou aqui apenas cumprindo o meu dever de mestre. Não. Você, como professor, você, como mestre, precisa passar confiança, credibilidade ao seu aluno. Consistência. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou você crê ou não crê, ou você acredita ou você não acredita. Agora a gente vai estar vendo aqui o segundo tópico aí da apostila, que vem falando sobre objetivos semanais do professor com seu aluno. Quais são os objetivos no decorrer da semana do professor, do superintendente, né, relacionado ao seu aluno. Primeiro subtópico vem falando sobre incentive
a participação. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, você precisa usar o dom que Deus te deu. Não menospreze o dom que Deus te deu. Se Deus te chamou como mestre, se Deus te chamou para ensinar, se Deus te chamou para estar instruindo, fazendo discípulos, então coloque em prática, se aperfeiçoe. O motivo desse curso é isso, é incentivar o aperfeiçoamento dos professores da IBD para que haja um crescimento não só em números, mas também em qualidade, pois não é só o números, não é só a quantidade de pessoas que precisa crescer, mas sim a qualidade. Então, o incentivar o aluno, no decorrer da semana, o professor tem esse dever, esse objetivo de estar incentivando os alunos, não só aí aos domingos, uma vez na semana, uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, participar da IBD, mas que ele venha ler a revista, que ele venha ler o conteúdo, que ele venha pesquisar o conteúdo, incentive o aluno não só a abrir a revistinha, o conteúdo, a apostila só ali no momento da aula, mas que no decorrer da semana ele venha folhear, ele venha dar uma lida, ele venha entender o conteúdo, ele venha pesquisar, que a IBD não é o local onde vai ser ensinado o conteúdo. A IBD é onde vai ser feito o resumo do que a pessoa aprendeu durante a semana. Na verdade, a revistinha da IBD, ela serve para ser estudado no decorrer da semana. É para ser estudado no decorrer da semana. No domingo, é feito apenas o resumo do que foi aprendido no decorrer da semana. É difícil aprender apenas com aquela aula da IBD. Por isso tem que estudar, por isso tem que ler. E precisamos incentivar os irmãos a estudar mais, a se aprofundar mais. Por isso que é bom sempre ter um tema que chame a atenção. É por isso que muitas vezes eu não sou muito a favor dessas revistinhas, porque são conteúdos muito repetitivos. Você dá um conteúdo no semestre, no outro trimestre já é um conteúdo repetido, praticamente a mesma coisa. Eu sou a favor dos professores, ter esse trabalho, esse projeto de elaborar estudos. Cada professor prepara ali um tema, um conteúdo bacana, leva para o superintendente, leva para o pastor da igreja para analisar aquele conteúdo, se for aprovado, levar. Uma vez eu trabalhei desta maneira com um pastor e deu certo, foi bacana. Ele elaborou o estudo dele, eu elaborei o meu e a gente foi levando, foi bem bom. Não estou falando que é errado as revistinhas, não estou falando isso. Mas estou falando que muitas vezes o conteúdo da revista se torna repetitivo. Então é bom para que seja uma motivação também, que a liderança da IBD, os professores, o superintendente, o pastor, venha estar fazendo reuniões para elaborar também conteúdos mais chamativos, temas, estudos, que realmente os irmãos, quando ouvem, opa, esse estudo eu quero participar, opa, isso despertou a minha curiosidade. É bom temas polêmicos, temas de estudos, que é polêmicos, que hoje em dia chama a atenção, algo chamativo. Isso é um método de motivação. Você está, despertando interesse na pessoa. Esse conteúdo é interessante. Eu tenho dúvidas sobre esse conteúdo. Porque essas revistinhas acabam sendo repetitivo o conteúdo dela. São boas? São. Tem muito conteúdo bom. Não sou contra elas. Só acho que às vezes, se a liderança da IBD percebeu que a revista do trimestre está sendo repetitiva, está sendo um conteúdo repetitivo do trimestre passado, elabore um outro conteúdo até chegar uma nova revista. É minha maneira de pensar, é a minha opinião, nem todos podem concordar, mas eu creio que seria bem melhor fazer uma análise, essa revista aqui, o conteúdo está praticamente quase o mesmo do trimestre passado, então esse trimestre a gente não vai comprar revista. Vai comprar revista no próximo trimestre. Esse trimestre os professores vão elaborar
nos estudos bíblicos e vai ter a reunião com a liderança da EBD para ver o conteúdo que vai ser levado, a maneira que vai ser trabalhado. Eu creio que funcionaria até bem. Uma opinião, uma sugestão para os senhores professores e líderes da EBD. Tá? Segundo subtópico, do segundo tópico, objetivos semanais do professor, ore por seus alunos. Orar pelos seus alunos. Ore pelos seus alunos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, um versículo muito conhecido, diz assim: orai sem cessar. A oração nunca pode cessar. Então, outro objetivo semanal é o professor sempre estar em oração. Não só pelos alunos, sim, pelos alunos, pela sua turma, apresentando toda a EBD, toda a igreja, mas a oração ela é essencial. O apóstolo Paulo orienta aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Essa oração sem cessar, meu irmão, não podemos parar de orar. Apresentar todas as áreas e todas as causas da igreja e do ministério. A oração é a chave da vitória. A oração é a garantia de conquista. A oração é o que mantém o cristão de pé. A oração é o que fortalece. A oração é o que abre portas, cria portas onde não existe. A oração é o que faz com que Deus envie a providência e realize o milagre. EBD sem oração não é EBD. EBD sem oração não tem crescimento. Quando eu falo de oração no EBD, não é só ali no momento da EBD, vamos orar aqui 5 minutos, 6 minutinhos para iniciar, não. Claro, tem que ter aquela oração no momento, é bom. Eu estou falando da liderança da EBD, se reunir em propósito pela EBD, a liderança da EBD, os professores, superintendentes, secretários, o pastor, se reunir propósito em oração pela EBD, está sempre apresentando a EBD em oração. Satanás tem se levantado para acabar com a EBD. Tem igrejas hoje que não tem mais EBD. Tem ministérios hoje que não tem mais a EBD. E a EBD é de suma importância para a igreja e para o crescimento dos cristãos. É um momento reservado para o estudo da palavra. É um momento reservado e único para o aprendizado da palavra de Deus. Não pode cessar de ter EBD. Nem que seja à noite, nem que seja num dia da semana, nem que mude o horário, o dia, mas tem que ter um dia para estudar a palavra. Não é só louvor, não é só movimento, tá? Mas tem que ter um momento reservado para o estudo da palavra. Então, sempre está apresentando seus alunos em oração, toda a EBD, e é necessário que a liderança foque, tem o objetivo de estar fazendo até mesmo propósito em oração por esse trabalho que é de suma importância. Então, nunca cesse de orar. A oração e palavra. Você vai ver o crescimento da EBD, você vai ver o desenvolvimento da sua sala de aula, dos alunos. E você, como professor, faça você também individualmente o seu propósito de oração em prol dos seus alunos, em prol dos conteúdos das aulas que são lecionadas e ministradas. Tá bom? Terceiro subtópico, valorize o aprendizado do aluno. Valorizar o aprendizado do aluno está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, versículo 16 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça.
Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, meu irmão, valorize o aprendizado. E se valorizar o aprendizado é necessário também para trazer uma motivação, um entusiasmo para a turma. Coloque o aluno para demonstrar se realmente aprendeu o conteúdo. Como eu falei nas aulas anteriores, é necessário nós observar se realmente a turma, os alunos, os irmãos, a igreja está aprendendo, está absorvendo. Somente conhecimento, irmão, não muda a vida, não transforma. Pessoas que têm bastante conhecimento bíblico não é transformado, só conteúdo não transforma. O que transforma é a santificação, o que transforma é uma verdadeira conversão, o que transforma é uma vida de comunhão e uma vida de intimidade com Deus. E tudo isso só conquistaremos através do conhecimento da palavra, através do conhecimento da verdade, através da Santa Escritura, a palavra do Senhor, pois ela tem poder para libertar, ela tem poder para transformar o homem. Então, irmão, valorize o aprendizado, valorize este momento e essa oportunidade que você tem para fazer discípulo. É uma ordenança de Cristo. Ide e fazer discípulo. Hoje você, como professor, como líder de EBD, você é um mestre. Você está formando discípulo, você está ensinando. Então você precisa valorizar, mas você precisa observar. Você precisa fazer uma observação se a igreja está absorvendo, se a igreja está aprendendo. Não basta estar ali em pé ou sentado, ensinando, falando, levando conteúdo só por levar. É necessário fazer uma autoanálise se o povo está aprendendo, absorvendo e guardando o que está sendo ensinado, para que não se torne apenas uma perca de tempo. É dever do professor, é dever do superintendente e é dever do pastor observar se os irmãos estão aprendendo. Isso você vai notar no dia a dia, no decorrer da semana, dos meses. O comportamento de alguns tem mudado. O comportamento da maioria tem melhorado ou tem piorado? Porque se está piorando ou está do mesmo jeito, irmão, não está surgindo efeito. Ó. O conteúdo que está sendo levado não está surgindo efeito. Porque se esse conteúdo transformar, se a pessoa era contendeira, ela vai deixar de ser contendeira. Se era fofoqueira, vai deixar de ser fofoqueira. Se era mentiroso, vai deixar de ser mentiroso. Se era brigão, vai deixar de ser brigão. Se era invejoso, vai deixar de ser invejoso. Por quê? Porque a palavra, ela transforma. Esta palavra, ela tem poder para transformar a vida do homem. Então, o professor precisa ver se o conteúdo que está sendo ensinado está transformando a vida do aluno. Porque se não tiver, irmão, é momento de sentar com a liderança da EBD e ver o que pode ser feito, o que precisa ser feito e principalmente pedir a direção ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha direcionar cada líder, cada professor, porque não é só ter a EBD, não é só passar o conteúdo, mas esse conteúdo ele tem que ter diferença. Esse conteúdo ele tem que transformar. Se você notou que um irmão continua do mesmo jeito, desanimado, frio, fofoqueiro, contendeiro, é porque o conteúdo não está fazendo efeito. E se esse conteúdo que você está passando não está transformando, alguma coisa está errada. Ou com ele, ou com a metodologia que precisa ser mudada. Se necessário for, irmão, mudar a metodologia de ensino, mude. Estude pesquisas e métodos de ensino. Nunca se prenda a um método só. Tente mudar, se for necessário, a maneira de ensino, a maneira de falar, a maneira de se comportar. Faça, aplique métodos que venham impactar a sua turma, impactar a vida dos irmãos. Esse é o objetivo. Mas sempre observe. Não fique preso só aquele momento da aula e pronto, vou para casa, já cumpri meu dever, já cumpri minha obrigação. Não.
mas observe no decorrer da semana, observe no decorrer dos dias. O comportamento de alguns continua do mesmo jeito, melhorou ou piorou? Porque a palavra ela tem poder. E se a palavra está sendo ensinada, ela tem que transformar e tem que mudar a vida das pessoas. Amém? Qualquer dúvida, pode postar aí no grupo. Agradeço aí a participação de cada um de vocês, pela confiança, por ter depositado confiança em meu ministério, em minha pessoa. Obrigado aí por ter aceitado o convite de estar participando desse grupo de estudo. Encerramos o nosso estudo, foi rápido, mas qualquer dúvida, sugestão, opinião, os irmãos têm total liberdade de postar aí no grupo, ou até mesmo aí nos comentários do vídeo. Fique à vontade, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, sou grato. E até o próximo estudo, até a próxima aula aí que a gente tiver juntos. Que Deus abençoe, que Deus recompense. E muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua confiança. Que Deus te abençoe. E eu espero que esse conteúdo venha estar edificando e transformando a sua vida e o seu ministério. Que Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado.